1º de abril, o golpe militar de 1964 completa 55 anos. Sim, completa, não comemora-se. Eu estou aqui com o professor de História João Pedro Menezes para falar mais sobre os anos de chumbo. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E me fala, João Pedro, 64 é revolução ou é ditadura? Bom, Bruna, nos tempos atuais esse tema está muito recorrente, né? E para compreender é importante voltar no começo dos anos 60. Em 61 chega ao poder duas vertentes populistas no Brasil, numa época em que a eleição para presidente e vice-presidente ocorria separada. Duas vertentes populistas que eram praticamente opostas. É eleito para presidente Jânio Quadros, que era mais conservador, e para vice-presidente é eleito João Goulart, que havia sido ministro do Trabalho durante o governo do Getúlio Vargas e foi vice de Juscelino Kubitschek no mandato anterior. O João Goulart, então, ele era do partido do PTB, então eram duas vertentes populistas que pensavam diferentes, tinham visões diferentes de mundo. Essas duas vertentes, então, quando chegam ao poder, não combinam muito. Em 61, o então presidente Jânio Quadros, ao não conseguir ter um diálogo ali com o Congresso, ele renuncia. E atenção, atenção, ouvintes! O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo. E ele renuncia num momento que o vice, que seria quem assume, estava em viagem na China, que na época era comunista. Isso causa todo um rebuliço, só que o Jânio esperava que a população fosse às ruas defender. A população não foi às ruas. O Jânio, que foi eleito com a promessa de acabar com a corrupção no Brasil, Jânio Quadros, na esperança desse povo abandonado, tinha entre os seus projetos a proibição do biquíni, a proibição da briga de galos, entre outras leis polêmicas aí. O Congresso, como alternativa para manter o vice no poder, passa a ser um regime parlamentarista e não mais presidencialista. O Brasil, então, se torna parlamentarista nesse primeiro momento do governo João Goulart. Por quê? Porque os militares eles não aceitavam a posse do João Goulart. Já a outra parte, como o Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul na época, e cunhado do João Goulart, ele quer que o João Goulart assuma e promete armar a população do sul do país para garantir a posse do João Goulart. Esse governo parlamentarista, então, foi um fracasso. Em pouco tempo tivemos 3 primeiros ministros, a economia virou uma grande bagunça naquele primeiro momento, e em 62 passa-se então por um plebiscito para decidir se o Brasil seria parlamentarista ou presidencialista. 91% da população opta por ser presidencialista. Então o Brasil volta a ser presidencialista, o João Goulart volta a ter mais poder depois de 16 meses como parlamento, e o João Goulart tinha o apoio na Câmara do PTB, que era um partido trabalhista, e do PSD, que era um partido mais centro. Juntando esses dois partidos, ele tinha 410 assentos na Câmara. Então tinha uma maioria muito grande. A UDN, que era esse partido mais conservador, era um partido que tinha só cerca de 90 membros na Câmara. Então o João Goulart tinha um grande apoio na Câmara. Só que com o passar do tempo, o João Goulart foi perdendo esse apoio, principalmente do PSD. Por quê? Porque o João Goulart propôs algumas leis que o PSD não concordava, como, por exemplo, a desapropriação de terras improdutivas. O PSD não apoia e passa a apoiar os projetos da UDN. Trabalhadores do campo já poderão, então, ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará
um pedaço de terra própria para ele trabalhar. Nisso, João Goulart, então, fica praticamente isolado politicamente, só com o apoio do PTB, apoio dos sindicatos, e também nesse momento ele começa então a convocar as ruas para apoiar suas reformas. A economia estava um verdadeiro caos, a inflação chegou a 75% em 63 e estava uma bagunça generalizada. Radicalizou demais essas oposições políticas. Tivemos, por exemplo, antes do golpe, quando o João Goulart chama às ruas os sindicatos, a população para apoiar suas reformas, tivemos um movimento, né, lá no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, que reuniu cerca de 150 mil pessoas. Hoje, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence. Mas tivemos também uma oposição a isso. 6 dias depois, no dia 19 de março, acontece em São Paulo uma marcha. E essa marcha reúne 500 mil pessoas. Então, isso já era março de 64, já está no momento ali pré-golpe, 2 semanas antes. O João Goulart ainda tenta. Quando chega, o último discurso dele, por exemplo, foi no dia 30 de março, numa associação dos policiais militares do Rio de Janeiro. E um dia depois, os militares depuseram o João Goulart. E o João Goulart, para evitar um acirramento político, ele aceita aquela renúncia, aquela deposição. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Ele é então exilado, exilou-se do Brasil, e a promessa era que em 65 teríamos novamente uma eleição. Só que essa eleição não ocorreu e os militares ficaram no poder sucessivamente durante 21 anos. E hoje em dia, a maior parte dos historiadores, eles tratam como uma ditadura civil-militar, pois teve apoio de parcela significativa da população civil, também do empresariado, e quem ficava no governo eram os militares. Mas o apoio não foi só de militares, teve apoio da população civil, teve apoio principalmente de empresários, teve apoio dos Estados Unidos também na época, existem documentos que nos revelam isso, diversos historiadores. Mas hoje em dia é usual, principalmente nos principais vestibulares, no Enem, já é cobrado, já é utilizado também o termo ditadura civil-militar. É a forma mais usual de se referir a esse período entre os historiadores. Correto. Então, ditadura, né? Ditadura. Pois é. E ainda em 2019, há quem simpatize com esse período que não foi tão legal assim, não é mesmo? Sim. Existem algumas afirmações de pessoas que apoiam. Eu quero que você comente essas afirmações comigo. Vamos lá? Vamos lá. A primeira afirmação é: na época da ditadura ninguém tinha medo. Olha, Bruna, é meio complicado falar sobre isso, né? Durante a ditadura militar, por exemplo, se você pensava diferente politicamente de quem estava no poder, você não tinha muitos direitos garantidos. O habeas corpus, por exemplo, que garante uma certa liberdade para a pessoa até que ela seja provada que cometeu algum crime, para crimes políticos ele era inexistente naquele período, ele foi abolido. Outro fator importante de levar em consideração sobre esse não medo é porque o judiciário na época ele foi diminuído. A autonomia do judiciário, do poder judiciário, que é necessário em qualquer democracia, em qualquer regime republicano, durante a ditadura civil-militar no Brasil, ela não existia. O judiciário tinha pouquíssima autonomia. Então, falar que não existia medo, que ninguém tinha medo, quem é ninguém? Exatamente. E outra frase que a gente sempre vê é: a economia era forte e estável. Essa sim, eu sempre ouço na sala, sempre vejo nas redes sociais. Ultimamente as redes sociais
esse assunto está sempre em voga, principalmente no Twitter, no Facebook. Temos muitos canais no YouTube que falam sobre esses temas, né? Sobre a economia ser forte. Bom, entre 69 e 73 a gente pode falar num crescimento muito bom, que é o período chamado por alguns de milagre econômico. Nesse período, o PIB chegou a crescer 10% ao ano, que é algo significativo. Porém, no entanto, após 73, a economia do Brasil começa a ter uma queda. É importante também, muitos economistas e historiadores falam disso, nem só de esquerda, mas economistas no geral, que foi um crescimento em cima dos trabalhadores. Teve um arroxo salarial, o aumento salarial deixou de ser no valor da inflação, na porcentagem da inflação durante a ditadura. O índice Gini, que é um índice que é internacional e mede a desigualdade, ele mostra que entre 1960 e 1977, a desigualdade no Brasil subiu, e muito. O índice Gini, quanto mais próximo de 1 você está, quer dizer que mais desigual o país está. Sem dúvidas. Muito obrigada pela sua participação, João. Eu que agradeço, Bruna. Acho que é importante trazer isso e lembrando que é embasado em fatos históricos. Ninguém aqui está falando a sua opinião, são fatos.